Bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra mensagens para abençoar sua vida e ajudá-lo no seu crescimento e relacionamento com Deus. Se você está gostando do conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas. Seja você também um colaborador e abençoador de vidas. E para não perder nenhuma novidade, inscreva-se no canal. Juntos, podemos expandir e fortalecer o impacto positivo que queremos alcançar. Vamos lá, conectar, interagir e fazer a diferença juntos. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre a tentação e a liberdade. O texto de nossa reflexão encontra-se em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 12 e 13. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possa suportar. Uma das maneiras mais seguras de cair em tentação e do pecado é tornar-se excessivamente confiante. Um cristão verdadeiro não tenta levar sua liberdade ao extremo para ver quão perto do mal ele pode ir sem ser prejudicado. Quando um cristão se torna tão confiante de sua força que ele acha que pode lidar com qualquer situação, sua autoconfiança o coloca em grande perigo de cair. O perigo não é perder a salvação, mas de cair na busca pela santidade e utilidade no serviço do reino. A história do povo de Israel traz-nos diversas ilustrações vívidas das armadilhas que a autoconfiança gera. Os incidentes que ocorreram com Israel no deserto nos mostram o perigo de abusar da liberdade e sua aplicação em nossa vida. Todos os hebreus eram descendentes físicos de Abraão, mas, para ser verdadeiramente filhos de Deus, eles também tiveram de ser seus descendentes espirituais. Depois de serem libertos da escravidão no Egito, eles deveriam confiar em Deus e na sua promessa da terra prometida. Sua caminhada era uma caminhada de fé, assim como a nossa caminhada é uma caminhada de fé. Muitos israelitas acreditavam inteiramente em Deus enquanto estavam no Egito. E sem dúvida, muitos vieram a crer durante a peregrinação no deserto. Israel nunca foi salvo espiritualmente como uma nação, mas sua libertação como povo é um símbolo da nova aliança dada a cada pessoa que passa a crer em Deus, assim como nós hoje passamos a crer em Jesus. Muitos do povo de Israel foram desqualificados para entrar na terra prometida por cair na idolatria, imoralidade e rebeldia. Essa é a advertência que o apóstolo Paulo colocou para a igreja de Corinto e que o Espírito Santo aplica a nós, que devemos nos atentar para que o que aconteceu a Israel não aconteça conosco. Veja o que ele disse. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Embora todos em Israel tenham sido alimentados e sustentados por Deus na caminhada pelo deserto, a verdadeira comida espiritual só foi dada para os que creram. Os demais participaram apenas do sustento físico que o Senhor lhes provia. Todos em Israel compartilharam das bênçãos comuns da liberdade e sustento no deserto. No entanto, por causa da desobediência, muitos ficaram prostrados no deserto. Os corpos das pessoas com quem Deus não estava satisfeito ficaram espalhados por todo o deserto durante os anos de peregrinação. Eles abusaram da liberdade e das bênçãos de Deus. Em seu egocentrismo e autossuficiência, eles viveram no limite de sua liberdade. E eles caíram em tentação e, em seguida, no pecado. Excesso de confiança foi sua ruína. Veja o que diz Provérbios 16, verso 18. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Eles foram desqualificados.
se tornaram impróprios para o serviço do reino de Deus. Eram vasos de desonra. Seus corpos ficaram espalhados pelo deserto como cacos de cerâmica, pedaços de vasos quebrados que não eram mais úteis. Eles não tiveram controle sobre os desejos de seus corações e as luxúrias de sua carne. Eles foram reprovados por causa da idolatria, imoralidade, tentarem a Deus e a murmuração. Quando pessoas passam a seguir seus próprios desejos e vontades, elas criam para si mesmas seus deuses, uma representação do seu próprio coração que adora a si mesmo. Eles foram levados pela imoralidade, seus impulsos sexuais e desejos em satisfazer a carne. Muitos cristãos caem em problemas morais simplesmente porque são excessivamente confiantes em si mesmos. Eles entram e continuam em relacionamentos que podem oferecer fortes tentações. E quando as tentações vêm, eles pensam que podem lidar com isso, mas na maioria das vezes descobrem tarde demais que não puderam. Jovens que assumem namoros e que logo se deixam levar por seus impulsos sexuais e assumem uma vida sexualmente ativa, sendo que o sexo deve ser feito dentro de uma aliança de compromisso, baseada na lei de Deus e confirmada na lei dos homens. E ainda querem justificar-se, assumindo os termos que o mundo apresenta, tais como namoridos ou qualquer outro que tire deles o senso de culpa que isso possa lhes acarretar. Muitos que se dizem cristãos querem aproveitar-se da liberdade em Cristo para colocar Deus à prova e procurar vantagens pessoais sem levar em consideração os princípios e os ensinamentos bíblicos em relação à pureza sexual. Isso resulta em um afastamento do propósito original da liberdade cristã, que é glorificar a Deus e fazer a sua vontade. Veja o que está escrito: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Muitos são os que querem tentar a Deus abusando da liberdade que lhes foi dada em Cristo e colhem os amargos frutos do seu pecado: relacionamentos conturbados, mágoas, desprezo, perda da pureza, dores emocionais causadas por abusos sentimentais, entre outros. O povo de Israel havia sido libertado do Egito pela graça de Deus, e estavam sendo sustentados e protegidos por sua graça. Mas, quando eles colocaram o Senhor à prova, descobriram que a liberdade tinha limites e que Deus não iria deixá-los sem punição. Além de tudo isso, ainda acrescentaram o pecado da murmuração. A murmuração e a insatisfação com a vontade soberana de Deus para as nossas vidas é um pecado que Deus também não tolera. Quando o povo de Deus questiona ou reclama, estão desafiando a sabedoria, a graça, a bondade, o amor e a justiça divina. Nossa necessidade de contentamento não é apenas para o nosso próprio bem-estar, mas para honrar e glorificar a Deus. As punições que sobrevieram ao povo de Israel no deserto são exemplos para nós de que não devemos abusar da boa vontade de Deus. Elas nos servem como instrução do que não devemos fazer. Assim como eles, podemos perder a nossa bênção, recompensa e eficácia no serviço do reino se, em nosso excesso de confiança e presunção, levarmos nossa liberdade longe demais e cair na desobediência e no pecado. Devemos tomar cuidado, pois é quando pensamos que estamos de pé que corremos o perigo de cair. A Bíblia está cheia de exemplos sobre os perigos do excesso de confiança. Cristãos autoconfiantes demais tornam-se menos dependentes de Deus,
da palavra e do Espírito Santo e acabam descuidando-se em sua vida espiritual. À medida que se aumenta a negligência e a abertura à tentação, também diminui a resistência ao pecado. Portanto, vigie e seja obediente à palavra de Deus. Não podemos menosprezar a tentação. Não podemos nos achar super-heróis e pensar que estamos livres de ser tentados. Tenha em mente que um cristão deve reconhecer que a vitória está sempre disponível, pois um crente nunca pode entrar em tentação que ele não possa sair. Se resistir a ela no poder de Deus, isso comprova que você passou no teste da fidelidade. Mas, se não resistir, ela se torna uma solicitação para o pecado, e você corre o risco de ser desqualificado. Deus pode, muitas vezes, usar as circunstâncias em nossas vidas para nos testar, mas jamais permitirá que venhamos a pecar. As tentações são experiências únicas para nós, mas nunca é uma tentação que já não tenha sido vivida por milhões de outras pessoas. Nenhuma tentação é inerentemente mais forte do que os nossos recursos espirituais em Cristo Jesus. Pecamos porque voluntariamente cedemos ao pecado. Porém, para um verdadeiro cristão, ele sempre terá a ajuda de Deus para resistir à tentação e fugir do pecado. Podemos passar pela tentação, pois a palavra diz que Ele providenciará um escape, para que a possamos suportar. Seremos tentados em milhares de áreas na vida. O inimigo não desistirá de nos tentar e nos derrotar, mas em Cristo somos mais que vencedores. Então, não ignore a tentação se achando um super-herói, mas também não faça da tentação uma desculpa para os seus próprios fracassos. Lembre-se da exortação que temos na carta aos Hebreus. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Confie na sua providência e vigie em oração e busca da presença do Pai, pois só assim você irá viver a vida transformada que o Senhor lhe deu em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe.